Liduína é de São Paulo, né, Messias? Está por aqui esses dias, então a gente não poderia perder essa oportunidade de confirmar aquilo que a gente já sabe. Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Tem uma frase que é um clichê: enquanto tiver 1% de chance, haverá 100% de fé. Está aí, ó. Quem originou essa frase foi Adão Liduína, né? Tinha 1% de chance, mas os irmãos, o Messias tinha 100% de fé. Louvado seja Deus. Que assim nós sejamos com as situações difíceis da nossa vida, que nós possamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Quero meditar com vocês brevemente na palavra do Senhor antes de nós participarmos da ceia. E eu queria começar fazendo a pergunta para a qual eu já sei a resposta. Quem aqui gostaria de ser mais obediente a Deus? Quem gostaria de ser uma pessoa que obedecesse mais ao Senhor? Ou como a gente gostaria, né? Todos nós gostaríamos. Afinal de contas, as razões de muitas das nossas lágrimas são as nossas desobediências a Deus. É quando Deus nos manda fazer algo, a gente já sabe, e a gente não obedece, a gente não segue. O quão tristes nós ficamos. Por isso nós gostaríamos muito de sermos pessoas mais fiéis ao Senhor. Muitas vezes essa inclusive é a nossa oração: Deus, me ajuda a ser mais fiel a Ti, a ser mais obediente ao Senhor. É por isso que nessa noite eu quero meditar com vocês rapidamente sobre um dos motivos que nós temos para obedecermos ao nosso Deus. Ou seja, algo que pode nos ajudar a sermos pessoas mais obedientes ao nosso Senhor. Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus em apenas um versículo que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo de número 6. Aliás, capítulo de número 5, verso de número 6. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 5, verso de número 6. Aproveito para dizer que me sinto muito feliz nessa noite por estar na presença de Deus, de cada um de vocês, para juntos celebrarmos a ceia do Senhor, esse memorial que Ele deixou para nós, para que nós nunca esqueçamos daquilo que Ele tem feito a nosso favor. Irmãos, Deuteronômio capítulo 5 narra os 10 mandamentos. Ele cita os 10 mandamentos que Deus no passado entregou ao seu povo. Nessa noite, porém, eu quero meditar com vocês apenas no verso de número 6, apenas na introdução que Deus faz a estes 10 mandamentos. E eu digo tão somente na introdução porque eu nem pretendo fazer uma série sobre os mandamentos tão famosos, tão importantes da palavra de Deus, não. Hoje eu queria realmente, antes de nós participarmos da ceia, eu queria realmente que nós meditássemos no verso de número 6, que é um verso no qual Deus se apresenta ao seu povo, e eu creio que isso pode edificar a minha vida e a tua vida nesta noite. Vamos ler então o verso no qual Deus se apresenta ao seu povo. Deuteronômio capítulo de número 5, verso de número 6, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. A partir do verso 7, Deus vai então compartilhar o primeiro mandamento até o 10º, mas no verso 6 ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais esta noite solene, Senhor, este momento especial, no qual nós nos encontramos diante de Ti e diante desta palavra tão maravilhosa, Senhor, palavra através da qual o Senhor ainda fala aos nossos corações nos dias de hoje, através da qual o Senhor ainda
libera poder para nos transformar, para operar milagres em nós e através de nós. Senhor, eu tenho a plena certeza que este povo não está aqui à toa, Senhor, não está aqui por acaso, mas nós fomos trazidos a este lugar pelo Teu próprio Espírito Santo, Senhor, para recebermos algo da Tua parte e para sairmos daqui, Senhor, diferentes de como nós entramos. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu propósito, obrigado, Senhor, pela Tua perseverança em cuidar de nós e em nos transformar a cada dia. Que nenhum coração nesta noite se encontre endurecido pelo pecado. Pelo contrário, Senhor, que o nosso coração hoje se encontre sensível a tudo aquilo que vier da Tua parte para as nossas vidas. Crendo assim, Senhor, eu oro e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, o versículo que nós acabamos de ler é um versículo pequeno, é um versículo curto, mas eu creio que ele tem muitos detalhes que são capazes de edificar a nossa vida, os quais nós precisamos entender nessa noite. O primeiro detalhe que eu encontro aqui é o artigo definido ou, quando o texto diz: eu sou o Senhor. Deus está se apresentando ao seu povo, Deus está se apresentando a Israel e também a mim e a você. E nós notamos aqui que Deus não se apresenta ao seu povo como um Deus. Deus não se apresenta ao seu povo como um Senhor, dentre os muitos que nós podemos ter na nossa vida. Deus se apresenta no singular, porque é exatamente esse o papel e o lugar que Deus merece ter na minha vida e na tua vida. Algo que nós notamos nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse é que quando se trata de controle das nossas vidas, Deus não quer prioridade. Deus não quer ser apenas o primeiro. Quando se trata de controle sobre as nossas vidas, Deus exige exclusividade. Ele não quer ser Ele não quer ser o maior, Ele não quer ser o mais importante. Ele quer ser o único Deus das nossas vidas. Nós não podemos confiar em Deus e em mais alguém no nosso viver. Deus não quer que nós recorramos a Ele e a outra pessoa para resolver os nossos problemas. Quando se trata de Senhor, quando se trata de Deus, Ele quer ser o único, Ele quer ser singular, e Ele merece ser singular na minha vida e na tua vida. Por isso Ele se apresenta dizendo: eu sou o único Senhor, eu sou o único Deus. Aqui nós notamos também, eu chamo a sua atenção para isso, para o pronome possessivo, quando ele diz teu. Deus poderia não ser o Senhor de outros povos, porque várias nações ainda não tinham ouvido falar sobre este Deus. Várias nações ainda não tinham se convertido ao Senhor, por isso Deus não era ainda o Deus deles. Mas Ele se apresenta a este povo de uma maneira especial, porque este povo já o conhecia. E Ele se apresenta dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Deus de vocês. Eu posso não ser o Deus de outros povos, eu posso não ser o Senhor de outras nações, mas certamente eu sou e eu devo ser o Senhor de vocês. Cada um vai tomar a sua decisão. Várias pessoas vão rejeitar Deus na sua vida, mas será que não haverão pessoas que dirão: o Senhor é o meu Deus? Será que tem alguém aqui essa noite que já fez de Deus o seu Deus? Já fez do Senhor o teu Senhor, o Senhor da tua vida? Eu creio que sim. Essa foi a decisão que eu tomei, e eu creio que é a decisão que vários de vocês tomaram também.
Deus se apresenta como o Senhor e Ele se apresenta como o teu Deus. Mas é interessante o motivo que Ele dá para isso. Por quê? Deus merecia ser o único Senhor de Israel. Porque o Senhor merece ser o único Deus da minha vida e da tua vida. O motivo que o próprio Deus dá para isso é que te tirei do Egito, da casa da servidão. Este era o motivo para o Senhor ser o Deus daquele povo. Deus se apresenta aqui para aquele povo como aquele que o tirou da casa da servidão, da casa da opressão, da casa da dificuldade. Eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Interessante, irmãos, amigos, que antes de dar o primeiro mandamento, então, Deus diz para quem esse mandamento vai ser dado. E Deus explica que esse mandamento, ou estes mandamentos, que Ele vai dar, a partir do verso 7, Ele não vai dar para um povo qualquer. Deus não vai dar ordens, Deus não vai dar mandamentos para um povo qualquer. Deus não vai dar mandamentos para um povo o qual Ele achou são e salvo em qualquer lugar por aí. Deus vai dar mandamentos para um povo que se encontrava preso, para um povo que se encontrava escravo, para um povo que se encontrava oprimido, para um povo que se encontrava destruído, para um povo que se encontrava à beira da morte. Mas Deus foi lá, e Deus agiu, e Deus tirou, e Deus libertou. Vocês estavam no Egito, mas eu sou o Senhor que arranquei vocês de lá. Eu sou o Senhor que libertei vocês. Eu sou o Senhor que salvei vocês. Então, antes de dar qualquer mandamento, qualquer ordem para o seu povo, primeiro Deus diz o que Ele fez por eles. Primeiro Deus fala sobre a sua obra, sobre a sua libertação, sobre a sua salvação para este povo. Vocês querem saber quem eu sou? Pois eu vou dizer para vocês quem eu sou. Eu sou o Senhor teu Deus, que quando vocês estavam lá, no lugar da morte, eu não deixei que vocês morressem. Eu sou o Senhor que quando vocês estavam prestes a perecer, eu fui lá com a minha mão e eu os tirei de lá, e eu os arranquei de lá. Eu sou esse Senhor. Irmãos, que retrato lindo nós temos aqui. Deus não é um Deus que começa exigindo algo de mim, de você, não. Pelo contrário, Deus é o Deus que começa doando algo para mim e para você. Deus é o Deus que começa agindo na minha vida e na tua vida. Então aqui Deus, antes de dar o seu primeiro mandamento, primeiro Ele se apresenta, dizendo aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez pelo seu povo. E aí eu pergunto para vocês, por que Deus faz isso? Por que Deus faz questão de começar assim? Por que Deus começa falando o que Ele fez antes de dizer o que Ele quer? Será que você já parou para pensar sobre isso? Porque o texto não começa dizendo logo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Isso vai vir depois. Porque Deus faz questão de primeiramente dizer o que Ele fez pelo seu povo. E eu creio que existem muitos motivos, mas o que eu considero principal é porque Deus deseja gerar em nós
um sentimento de gratidão obediente. Deus deseja gerar em nós um sentimento de gratidão, uma gratidão que vai nos levar a obedecer ao nosso Deus. Deus quer obediência? Sim, mas Deus quer que a nossa obediência seja em primeiro lugar por gratidão pelo que Ele já fez por nós. E por que eu tenho que obedecer a esse Deus? Note que na sequência, se você ler os 10 mandamentos, você vai encontrar promessas para quem obedecer. Se você ler os 10 mandamentos, você vai encontrar ameaças para quem desobedecer. Então, às vezes, nós vamos obedecer a Deus pelo desejo de receber a recompensa dele. Não tem nada de errado com isso, porque Ele prometeu a recompensa. Não é errado desejar aquilo que Deus promete. Às vezes, nós vamos obedecer a Deus pelo temor do castigo, da disciplina de Deus. Não tem nada de errado com isso, porque os nossos filhos muitas vezes obedecem com medo da peia que eles podem levar. E é boa essa obediência, sim, é boa. Porém, primeiro motivo para obedecer a Deus não deve ser nem o desejo da recompensa e nem o medo da disciplina. Primeiro e principal motivo para obedecermos a Deus não é olhar para o futuro, é olhar para o passado. Não é o que Deus pode fazer por nós, não é de onde Deus pode nos livrar, é de onde Ele já nos livrou. É o que Ele já operou na minha vida e na tua vida, porque é exatamente assim que Deus começa. Antes de mandar algo, Ele diz: eu sou o Senhor que fiz isso por você. Primeira motivação, a principal motivação para nós aceitarmos a mudança de vida que Deus quer operar na nossa existência é saber o que Ele já fez por nós. Como pessoas que subiram aqui nesse altar no dia de hoje, que sobem nesse altar toda semana para agradecer ao Senhor por algo que Ele fez. Como hoje, a nossa irmã Liduína subiu com seu irmão Messias para contar de um milagre que Deus fez na sua vida. Quantos milagres Deus fez nas nossas vidas? Quem aqui já foi liberto da morte? Quem aqui já recebeu o livramento de Deus? Quem estava perdido no mundo, sem direção, sem salvação, quando Deus foi lá e tocou teu coração? Lá fora Deus tocou teu coração, Deus te trouxe para cá, e aqui você abriu o coração, Jesus entrou e Ele tem começado a operar uma mudança na tua vida. Antes você não sorria, agora você já está sorrindo. Antes você não tinha paz, mas agora você já sente paz. Antes você não tinha propósito, mas agora você já sente propósito na tua vida. Quem faz isso na minha vida e na tua vida é o Senhor nosso Deus. De Gênesis a Apocalipse nós vemos que a primeira motivação para obedecer tem que ser a gratidão ao Senhor. O desejo de ser abençoado não é errado. O temor de ser disciplinado também não é. Mas eu creio que a principal motivação é a gratidão pelo que Ele já fez na minha vida e na tua vida. Nós vemos isso em outros textos, por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 1, no qual o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que interessante, nos capítulos 1 a 11 de Romanos, Paulo diz o que nós somos e o que nós merecemos. Nós somos pecadores. E o que é que um pecador merece? Qual é o salário do pecado, segundo a Bíblia?
No mundo o pecado merece aplauso. Na Bíblia o pecado merece castigo, merece morte. Porque o salário do pecado é a morte. Logo, se nós somos pecadores, nós merecíamos morrer, não apenas física, mas também espiritual e eternamente. Porém, a partir do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo mostra também, não apenas o que nós somos e o que nós merecemos, mas ele mostra também o que Deus fez por mim e por você. Deus enviou o seu Filho para ser castigado no meu lugar e no teu lugar. Jesus é o pagamento, é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso ele inicia o capítulo de número 12, verso de número 1, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É fácil, igreja, oferecer o corpo ao Senhor? É fácil ter um corpo consagrado a Deus? É fácil ou é difícil? Vai ser mais difícil ainda se o tanque do nosso coração estiver na reserva da gratidão. Aí é que vai ser difícil mesmo fazer algo que Deus queira nas nossas vidas. Mas se o tanque do nosso coração estiver cheio de gratidão, será mais fácil obedecermos a Ele. Pelas misericórdias de Deus, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que o meu corpo tem que ser do Senhor? Porque Ele teve misericórdia de mim. Porque a minha mente tem que ser do Senhor? Porque se não fosse o Senhor, eu aqui nem estaria. Deus teve misericórdia da minha vida e da tua vida. Quer ver outro exemplo bíblico de que a gratidão é o primeiro motivo para obedecermos a Deus? Esse vai ser um pouco mais difícil de colocar em prática. Efésios capítulo 4, verso 32. Esse versículo diz assim: Efésios 4 e 32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoar é a coisa mais fácil do mundo. Amém? Foi tão baixo. Perdoar não é fácil. Perdoar é difícil. E eu digo isso não só pelos aconselhamentos que eu faço, com irmãos e irmãs que conhecem a Deus e que me dizem: mas pastor, perdoar é difícil. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, eu também sinto isso no meu coração. O meu coração também me diz que perdoar não é fácil, mas é o que Deus quer que nós façamos. E por que devemos perdoar? É porque a outra pessoa merece o nosso perdão. É? Devemos perdoar porque a outra pessoa merece? Devemos perdoar porque a outra pessoa tem crédito? Não, talvez ela já estourou todo o limite. Mesmo assim, Deus ordena que nós perdoemos. E qual é o motivo que Paulo dá para isso? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus não vai perdoar, Deus não está perdoando, Deus já perdoou os meus pecados e os teus pecados, aquilo que Ele não merecia que nós fizéssemos contra Ele
apagou, Ele já anulou, Ele já perdoou. Então meu coração tem que estar tão grato, mas tão grato, pelo que Ele fez por mim, que agora eu vou ter vontade de seguir os passos dele na minha vida. E mesmo não sendo fácil, eu vou lutar e eu vou conseguir perdoar quem quer que tenha me ofendido. É pela gratidão, é pela obra que Ele já operou na minha vida e na tua vida. Quem pecou hoje, quem reconhece que cometeu algum pecado hoje, seja de palavra, seja de pensamento, seja de ação, quem tem coragem de dizer: eu falei com Deus em alguma área da minha vida hoje? Hoje nós pecamos, não deveríamos. Hoje nós precisamos de perdão, sim ou não? Então hoje nós também precisamos perdoar. O que quer que possa estar no nosso coração, o que quer que alguém tenha feito contra mim ou contra você, não é maior do que o que nós fizemos contra Deus. Se Ele nos perdoa, nós também podemos perdoar. O que esses versículos nos mostram, então, é que a primeira motivação para obedecermos a Deus tem que ser a nossa gratidão a Ele. Amém, igreja? E eis aqui o motivo, porque nós desobedecemos tanto. O motivo porque nós desobedecemos tanto é porque nós somos tão ingratos com Deus. O motivo para não obedecermos mais a Deus é não sermos tão gratos a Deus como nós deveríamos. Porque se nós fôssemos mais gratos, nós seríamos mais obedientes. Eu sempre fiquei me perguntando por que alguns filhos desprezam os seus pais. Eu sempre fiquei me perguntando por que alguns filhos chegam até a abandonar os seus pais quando os seus pais envelhecem. E eu nunca entendi isso. O que é que leva um filho, o que é que leva uma filha a desprezar o próprio pai e a própria mãe? E a gente vê isso acontecendo até com filhos que foram adotados por seus pais, quando ninguém mais queria. Quando os próprios pais biológicos desprezaram, alguém foi lá e recolheu, e trouxe, e cuidou, e criou, e alimentou, e ensinou. E quando esses filhos adotivos crescem, eles esquecem dos seus próprios pais. E eu nunca entendia isso, até que eu li esse versículo. E eu entendi. O que leva filhos a abandonarem os seus pais se chama ingratidão. Se chama esquecer o que os seus pais fizeram por eles. E esse é o mesmo motivo, igreja, que nos leva a desobedecer a Deus. É porque nós esquecemos o que Ele fez por nós. Eu comecei perguntando: quem gostaria de ser mais obediente a Deus? E o caminho para isso é sermos mais gratos. Pastor, e qual é o caminho para eu ser mais grato? É eu não esquecer o que Deus fez na minha vida e na sua vida. Nós vamos já participar da ceia do Senhor. E antes disso, eu gostaria que você pensasse em duas perguntas. Curve sua cabeça nesse momento. Primeira pergunta na qual eu gostaria que você pensasse nessa noite, neste momento, é: o que Deus já fez por você? Passa os olhos agora na tua história, não olhando só para os acontecimentos difíceis,
não olhando só para as traições, não olhando só para as decepções que certamente existem. Passa os olhos agora na tua história e olha para o que Deus fez em você e por você. Pede para o Espírito Santo trazer agora alguns livramentos que Ele já te deu, algumas bênçãos que Ele já te concedeu. Segunda pergunta: o que você tem decidido fazer por Ele? O que é que você não está fazendo agora, que você sabe que Ele quer, mas que você decide fazer por Ele, neste momento, na presença do Senhor, em gratidão pelo cuidado, pelo amor, pela proteção dEle na tua vida? Porque você só está aqui hoje, eu só estou aqui hoje, por causa dEle mesmo. Ele é suficiente na minha vida e na tua vida. Na verdade, Ele tem sido mais do que suficiente. O que eu posso fazer hoje ao meu Senhor, que eu não estava fazendo? Que mandamento eu não estava obedecendo, mas Ele merece que eu comece a obedecer a partir de agora? Essa é uma pergunta muito particular. Essa é uma pergunta muito individual, porque isso vai mudar de pessoa para pessoa. Não adianta você ficar pensando em ninguém agora, a não ser em você mesmo. Talvez há algo que o Espírito Santo está trazendo agora ao teu coração. Gostaria de convidar o grupo de louvor para frente, para nós entoarmos um cântico ao Senhor. Você pode ir abrindo aí na sua Bíblia, na sua harpa, se você tiver, o hino 370, que tem como título Mais Grato a Ti. Se quiser ficar de pé, para nós entoarmos esse hino ao Senhor. E eu creio que nós podemos fazer hoje é não entoar apenas como hino, mas também como uma oração. Uma oração nossa para com o nosso Deus. Hino 370, Mais Grato a Ti. Já esteja se consagrando ao Senhor a ceia que nós iremos já celebrar. Peça a Deus um coração mais grato, porque o coração mais grato será um coração mais fiel, será um coração mais forte, será um coração mais sensível, será um coração mais obediente, será um coração que reclama menos e agradece mais, será um coração que olha menos para as pessoas e olha mais para Deus, será um coração que olha menos para o que as pessoas estão fazendo com você e olha mais para o que você pode fazer pelas pessoas. Mais grato a Ti, Senhor. Faz-nos mais grato ao Senhor.